Mesmo que a Rússia vença isso, ainda teremos essa guerra mundial em andamento, na qual os Estados Unidos estão tentando manter sua supremacia decadente. E vimos, nas últimas semanas, muitos e muitos sinais que de alguma forma mostram que esse processo está se acelerando bastante. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal do Neutrality Studies. E hoje estou conversando novamente com o Dr. Ezequiel Luiz Bistoletti, um cientista político que trabalha na Universidade de Buenos Aires e é palestrante internacional baseado em Berlim. Ezequiel também é um colega youtuber e apresentador do canal em espanhol Demoliendo Mitos de la Política, Demolindo Mitos Políticos. Ezequiel, bem-vindo de volta. É um prazer estar aqui, Pascal. Ótimo ter você de volta, porque dissemos que precisamos abordar alguns temas que estão acontecendo no momento e em breve vamos falar sobre a grande conflagração entre potências que estamos presenciando. Mas gostaria de começar com você falando sobre a América do Sul, porque na verdade não cubro esse tema o suficiente no meu canal. E como você é argentino e deve ter acompanhado a recente reunião do BRICS no Brasil, país vizinho, queria saber qual foi sua impressão desse encontro do BRICS em comparação com o do ano passado em Kazan e como você está vendo o desenvolvimento do BRICS. Bem, muitas pessoas achavam que o Brasil não apoiava o BRICS de forma tão ativa quanto a Rússia e a China. Mas eu acho que o Lula fez um trabalho muito bom com a cúpula no Brasil, que na verdade atendeu às expectativas e basicamente continuou o caminho rumo à independência, à construção de uma nova ordem financeira, que é basicamente o principal desafio que o BRICS enfrenta atualmente. E eu acho que os resultados concretos dessa cúpula podem ser vistos, digamos, na disputa que começou depois entre os Estados Unidos e o Brasil, ou mais propriamente, entre Donald Trump e Lula. Vamos lembrar que Trump ameaçou atingir o BRICS com força se ousassem desafiar a supremacia do dólar. Primeiro, ele disse que imporia tarifas de 10% a todos os membros. E depois, por causa da questão do Bolsonaro. Bolsonaro é o ex-presidente do Brasil que está enfrentando acusações criminais por invadir o parlamento em Brasília há alguns anos. Então ele postou algo sobre isso, quero dizer, o Trump, e o Lula respondeu dizendo que esses são assuntos brasileiros, que isso é interferência estrangeira. Depois disso, Trump tentou intimidar o Brasil com tarifas de 50%. E Lula disse muito simplesmente, ok, se você quiser fazer isso, nós vamos responder de forma recíproca. Também vamos estabelecer tarifas de 50%. E se vocês não quiserem negociar conosco, sem problema, vamos negociar com a China, com a Índia, com a Rússia e com o resto do mundo. Na verdade, os estadunidenses são mais dependentes de certos produtos do Brasil do que o contrário. Café, por exemplo. O Brasil é o principal produtor de café do mundo. Então, acho que essa reação foi consequência da cúpula no Brasil. E o que vejo é uma continuidade no caminho dos BRICS rumo a uma nova ordem mundial. O problema, e o que realmente me preocupa, Pascal, é que vemos que os Estados Unidos e o Ocidente parecem não permitir que isso aconteça de forma pacífica. Trump está se tornando cada vez mais poderoso, e claro, em relação ao confronto entre esses dois blocos, e ao fato de que os Estados Unidos não vão permitir o desenvolvimento pacífico dos BRICS, que estão se expandindo não apenas com mais países, mas também com o projeto de estabelecer uma nova ordem financeira. Eles criaram o Banco de Desenvolvimento há alguns anos, e assim por diante. E Trump disse muito claramente, se perdermos a supremacia do dólar, isso seria como perder uma grande guerra mundial, e vamos fazer tudo o que pudermos contra isso. Esse é um confronto que já começou, mas está escalando por causa dos Estados Unidos. E mais cedo ou mais tarde, isso pode levar a um conflito armado aberto.
Sim, quero dizer, já estamos vendo como a política externa dos Estados Unidos opera quando se trata da Rússia e também do Irã, certo? O Irã talvez não seja um rival sistêmico, mas é um dos clássicos outros significativos, certo? Em um ou outro cenário. E como as guerras agora estão sendo travadas como guerras híbridas, de forma intermitente, com a Rússia mantendo uma guerra por procuração ou em coalizão, enquanto ainda finge ser um intermediário e uma força externa pela paz, e assim por diante. Mas tudo bem, isso faz parte do trabalho. Temos que cortar esse tipo de narrativa e tentar entender como as coisas realmente funcionam. Mas quando se trata dos BRICS, uma das coisas que ainda me chama a atenção é que os Estados Unidos, por um lado, agem como se nada no mundo pudesse abalar o poder estrutural dos Estados Unidos, a ponto de Donald Trump, alguns meses atrás, também ter dito que, veja bem, manter uma moeda de reserva para o mundo é muito caro. E outros países precisam nos compensar por isso, porque estamos prestando um serviço tão importante. Por outro lado, eles dizem que nada deve jamais desafiar esse nosso status, enquanto continuam impondo todas essas sanções e agora também tarifas, porque tarifas basicamente se tornaram sanções para aqueles que você não quer rotular como inimigos, certo? Inclusive, a União Europeia, que recentemente acabou cedendo, pelo menos por enquanto, a von der Leyen basicamente aceitando os termos mais duros dos Estados Unidos. Enquanto o Brasil disse não, nós não vamos aceitar isso. Se você quer fazer isso, tudo bem, vamos conviver com isso. Você acha que agora estamos vendo o novo poder estrutural dos estados que realmente tem coragem e uma forma de lidar com o grande valentão do norte? Bem, eu acho que o poder dos Estados Unidos, no passado, se baseava na economia, e com isso quero dizer a economia produtiva, no poder militar e também, naturalmente, na influência política e cultural. No entanto, ao longo dos anos, a China e os BRICS se tornaram o maior bloco econômico. Então a China está liderando economicamente. Militarmente, há a Rússia, que possui um enorme poder militar. Então os Estados Unidos já não são mais o número 1 nessas áreas. Uma das poucas coisas que ainda sustentam a supremacia dos Estados Unidos é seu poder financeiro por meio do dólar. A última é o poder cultural, para o qual ainda não vemos muitos projetos alternativos. Mas, geralmente, essa é sempre a última parte de uma ordem que muda, certo? O poder cultural, que é basicamente o que Gramsci chamava de hegemonia. Mas os Estados Unidos estão se tornando cada vez mais conscientes do fato de que o último recurso de poder mundial que possuem é o dólar americano. Militarmente, não conseguem travar várias guerras ao mesmo tempo. Economicamente, foram superados pela China há muito tempo. Internamente, nada está funcionando. A maioria das coisas que Trump prometeu não foi cumprida. O caso Epstein o afetou tremendamente. A ideia das tarifas que ele teve, vou impor tarifas a todos e assim vou restaurar a economia dos Estados Unidos. Bem, isso era falho desde o início. Não era um plano real para reindustrializar os Estados Unidos. Para isso, é preciso muito mais do que tarifas. Mas mesmo assim, não funcionou em nada, com exceção da União Europeia, que se submeteu aos Estados Unidos e aceitou essas tarifas de 15%, com muitas promessas de 600 bilhões de dólares em investimentos e os 700 bilhões em energia. Mas ninguém sabe se isso realmente poderia se materializar. Mas esse é o único sucesso que o governo Trump teve com suas promessas e políticas até agora. E bem, nesse sentido, o surgimento, muito lentamente, é preciso dizer, mas de forma contínua também, de uma nova ordem financeira, é o último passo para o fim da supremacia dos Estados Unidos. E os Estados Unidos sabem disso, por isso reagem de forma tão dura. O grande risco que vejo aqui é que isso não evolua de forma pacífica, mas que acabemos finalmente em uma confrontação mundial. Na verdade, uma guerra mundial global, já está acontecendo, em andamento. Não temos uma confrontação direta, como você disse. E acredito que mesmo após uma vitória russa,
Acho que isso não é evitável. Alguns analistas dizem que a Rússia já venceu a guerra na Ucrânia, independentemente de como esse conflito termine, com uma vitória russa, seja por meio de negociação política ou pela capitulação militar total da Ucrânia. Provavelmente, a Rússia tomará metade da Ucrânia, até o Dnieper, e muito provavelmente Odessa também. Mas o que me preocupa agora, Pascal, é que mesmo que a Rússia vença, ainda teremos essa guerra mundial em andamento, na qual os Estados Unidos tentam manter sua supremacia decadente. E vimos, nas últimas semanas, muitos sinais de que esse processo está se acelerando bastante. Deixe-me apenas mencionar o gasto de 5% da OTAN em armamentos, citado anteriormente. O projeto ReArm da União Europeia afirma que 800 bilhões de euros também serão gastos em armamentos. A Alemanha prometeu fazer o mesmo com um programa de 500 bilhões de dólares para armas. Também vimos declarações surgindo sobre a Rússia já estar cometendo atos de sabotagem na Alemanha. Queremos ter o maior exército da Europa, o que imediatamente nos faz pensar: como um chanceler alemão pode dizer algo assim, considerando a história da Alemanha? Merz também disse que a Alemanha não precisa repetir os antigos erros do passado. O que ele quer dizer com isso? Algo como invadir a Rússia? Então temos, do outro lado, Trump ameaçando os BRICS. Assim, vemos uma aceleração de sinais que, na verdade, mostram que estamos caminhando para esse confronto direto. Não, nós estamos. Só que em uma direção muito limitada, dadas as opiniões que estamos ouvindo da Alemanha. A explicação é que a Alemanha, o chanceler Merz e sua equipe de apoio, e os outros que compram a narrativa alemã, eles concluíram que o Hitler de 2025 está em Moscou e em Gaza, certo? Quero dizer, Hitler é o Hamas e Hitler é o Putin. E, portanto, todo apoio a quem os combate com os métodos mais sangrentos é considerado estar do lado certo da história. Então, acho que estamos vendo atualmente a mais recente versão da Alemanha, aprendendo, mais uma vez, a lição errada do seu próprio passado. E devo dizer que muitos alemães realmente entendem isso. Além disso, nas redes sociais alemãs, você vê quantas pessoas realmente compreendem que essa é uma direção totalmente equivocada. Mas, infelizmente, é nessa direção que a liderança política alemã, e não é só a CDU, são outros partidos também, especialmente os verdes e, infelizmente, o SPD também, está seguindo. Agora, deixe-me talvez retomar. Quero dizer, muito bem por nós redes sobre ambos, é muito importante para mim, por causa do meu canal. América do Sul, você acha que países como a Argentina, mas também o Brasil, e talvez vamos incluir o Chile, o Equador e assim por diante, eles entendem esses sinais da forma como estamos discutindo aqui e vão tentar manter uma certa distância, como uma forma de neutralidade? Por um lado, sim, o Brasil faz parte dos BRICS, mas não acho que os BRICS se vejam como um contraponto à OTAN ou aos Estados Unidos. Eles se veem como o não-ocidente, e é como se dissessem, vamos continuar enquanto esses idiotas continuam com suas bobagens e ver o que conseguimos criar como alternativa. Mas quando se trata de confronto direto, você acha que a América do Sul vai manter a neutralidade novamente? Porque na Segunda Guerra Mundial foi assim. A Argentina manteve sua neutralidade quase até o fim. Bem, em termos gerais, a América Latina tem uma tradição de neutralidade. Em relação a conflitos militares também, a América Latina teve pouquíssimos grandes conflitos militares entre países latino-americanos nos últimos 200 anos, com algumas exceções. Isso não significa que não haja violência. Existe violência interna e diferentes problemas. Mas nesse contexto, há uma tradição de neutralidade. Cada país teve posições diferentes em relação a isso ao longo da história. A Argentina quase sempre foi muito neutra nesse aspecto. Mas agora tem um governo de ocupação com Milei no poder, e esse governo está alinhando a Argentina não só com a OTAN, mas também com Israel no genocídio em Gaza.
Acho que a discussão em relação à América Latina e à futura ordem mundial, Pascal, não é tanto sobre neutralidade, que, em termos gerais, acredito que existirá devido a essa história e à situação geopolítica da América Latina, mas sim sobre esferas de influência. Até que ponto a América Latina se torna uma arena de disputa entre o poder decadente dos Estados Unidos e da Europa, e até que ponto ela se torna uma aliada dos BRICS, da China e da Rússia. Acho que esse será um dos principais pontos de disputa entre esses blocos, assim como acontece na África. A China está vencendo na África por meio de investimentos econômicos, mas ao mesmo tempo vemos conflitos militares por lá. A Rússia também está atuando nessa região. Bem, veremos na América Latina, ou já vemos na América Latina, esse conflito, mas não em termos militares. Existem naturalmente tentativas dos Estados Unidos e vários generais militares dos Estados Unidos visitaram a Argentina recentemente e expressaram o quanto gostariam de ter uma base militar na Terra do Fogo, no extremo sul, o que seria muito importante para eles. Milei disse que a Argentina concordaria com isso, mas acho que seria muito difícil de implementar, porque nunca houve uma base estrangeira na Argentina. E acredito que toda a sociedade repudiaria isso. Portanto, não acho que militarmente a América Latina, e o Cone Sul em particular, será militarizada nesse sentido. Mas veremos dentro de cada país uma enorme, e já estamos vendo isso agora, uma enorme disputa por áreas de influência entre os Estados Unidos e a China. Até agora, os chineses basicamente fazem o que fazem em todo lugar, que é investir dinheiro. Eles usam seu poder econômico. Os Estados Unidos basicamente usam o que sempre usaram nos últimos 50 anos, que é o FMI e o Banco Mundial, para extorquir países através da dívida externa. Influência política e lobby naturalmente têm seu papel, mas o mecanismo que os Estados usam para tentar controlar a América Latina, em particular o Cone Sul e especialmente a Argentina, é basicamente a dívida externa que é controlado pelos Estados Unidos. Isso é bastante interessante. Até que ponto você... Porque são termos muito específicos. Esferas de influência. É diferente de esferas de interesse. Como você acha que isso vai se desenrolar? Porque, por um lado, agora aprendemos, hoje em dia não estava claro nos anos 90 e 2000, mas agora entendemos completamente o jogo das ONGs, certo? E como os Estados Unidos operam em outros países, não apenas através de seu poder brando tradicional, filmes de Hollywood e assim por diante, mas também através, digamos, de um poder intermediário, canalizando diretamente fundos para essas ONGs, mídias e instituições que então servem aos interesses de um determinado grupo, uma certa classe de elites dentro dos Estados Unidos. Por outro lado, os Estados Unidos são muito alérgicos à China, tentar qualquer coisa minimamente parecida, embora os chineses não façam isso dessa forma. A China, novamente, trata-se de comércio e de negociar com o outro lado para conseguir um acordo benéfico que permita a todos manter uma relação comercial. Mas, de certa forma, o que estamos presenciando agora é os Estados Unidos exigindo que outros países invistam nos Estados Unidos, certo? Vimos isso com a Europa agora. Também estamos vendo isso com o Japão. Essa ideia de que é preciso investir nos Estados Unidos para que possamos jogar juntos. O outro lado disso é que, se você investe nos Estados Unidos, significa transferir direitos de propriedade dos Estados Unidos para detentores estrangeiros, europeus, japoneses e assim por diante. Fico me perguntando se existe uma conexão entre essas ideias de criar esferas de interesse e influência no exterior e vincular outros países ao fazer com que eles tenham participação dentro da economia dos Estados. Não sei se é uma pergunta propriamente dita aí, mas você tem alguma ideia? Bem, posso te dar exemplos de lutas concretas nas quais os Estados Unidos tentam intervir na Argentina. Houve algumas declarações do, até o momento, candidato a embaixador dos Estados Unidos na Argentina, antes mesmo de ser aceito pela Argentina.
Essa pessoa, seu sobrenome é Lamelas. Acho que o primeiro nome é Peter. Peter Lamelas. Mas posso estar enganado quanto ao Peter. Basicamente disse que iria a todas as províncias da Argentina para impedir quaisquer programas de investimento que essas províncias tenham estabelecido com a China. Desde 1994, na Argentina, a Constituição estabelece que todos os recursos naturais pertencem, na verdade, às províncias. Então, lítio, gás, petróleo e todos os muitos recursos naturais que a Argentina possui e que a região em geral possui, no caso da Argentina, são negociados diretamente pelas províncias. E quem é o principal investidor? Naturalmente, a China. Então, o que ele disse foi: vou até cada governador dessas províncias e vou pressioná-los para que, basicamente, parem esses programas de colaboração, esses programas de investimento. Sabemos que temos um homem nosso no governo federal, que é o Milei, mas eu vou até as províncias e vou acabar com isso. Ele também disse que iria acabar com a corrupção na Argentina, como se isso fosse o embaixador americano. Exatamente. The American ambassador. Exactly. E basicamente o que ele quer dizer com isso é continuar usando o poder judiciário para processar a parte do cenário político que tem um projeto político diferente em relação aos Estados Unidos. No Brasil, foi o Lula. Lembre-se de que Lula foi preso. Cristina Fernández de Kirchner, na Argentina, também foi condenada. Ela está agora em prisão domiciliar, mas algo semelhante aconteceu com Correa no Equador. Então é isso que eles querem dizer. Quando dizem, vamos combater a corrupção, basicamente querem dizer que vão continuar usando o poder judiciário para perseguir todos aqueles movimentos políticos que desejam ter um alinhamento internacional diferente, ou pelo menos uma postura neutra em relação à influência dos Estados Unidos. Ele disse isso também. Ele também afirmou que trabalharia para que a ex-presidente, Cristina Fernández, recebesse a justiça que merece. Foi isso que ele disse nesse processo que foi realmente tendencioso contra ela. Então essas são as formas como os Estados Unidos intervêm de maneira muito descarada, muito aberta na economia e na política, perseguindo todos os poderes políticos que são contra, ou pelo menos não seguem, as ordens dos Estados Unidos, usando o poder judiciário, etc, etc. É assim que funciona. E como eu disse, um dos principais mecanismos para exercer esse poder é basicamente o FMI e a dívida externa. É quase irônico, como quanto mais os Estados Unidos têm essa ideia de enfrentar a China, mais sua própria estrutura interna e seu modo de funcionamento começam a se assemelhar à China. Porque o mais natural que acontecia na China, especialmente há 6 ou 7 anos, antes de Xi Jinping estar tão consolidado como está agora, era que todo ano, 2 vezes, você ouvia que algum alto funcionário chinês havia sido expurgado por corrupção e que o Departamento Anticorrupção havia derrubado mais um tigre. E isso era um sinal de que mais uma luta interna pelo poder havia sido perdida por um dos inimigos internos do Sr. Xi. E agora os Estados Unidos estão cada vez mais usando acusações de corrupção para se livrar de inimigos internamente e também dentro de sua esfera de influência ampliada. E vemos isso agora na Ucrânia, como o Sr. Zelensky, no momento em que sente que está perdendo o apoio dos Estados Unidos, precisa reprimir seu próprio bureau interno de combate à corrupção, que entendemos ter sido criado basicamente a pedido dos Estados Unidos. Assim, as acusações de corrupção agora são uma forma mais direta de manter o controle sobre um império que está lentamente escapando de suas mãos. No passado, Pascal, a estratégia dos Estados Unidos era basicamente apoiar os militares e grupos militares. Isso foi até os anos 70. Mas depois disso, houve uma mudança, e isso está na verdade relacionado à mudança que tivemos nos Estados Unidos em termos gerais. Eles usavam a CIA para isso no passado, e decidiram que isso gerava muita má reputação. Então começaram a criar diferentes organizações, como a Westside, a NED, e elas fazem exatamente o mesmo trabalho, mas não por meio de golpes militares, que têm
uma reputação muito ruim no mundo todo. Military coups which have a very bad name worldwide. So in Latin America you see this Então, na América Latina, você vê essa mudança de basicamente golpes militares para golpes híbridos, que na maioria dos casos não usam mais os militares, mas sim os juízes, o poder judiciário. Eles iniciam processos e colocam na prisão todos os líderes que repudiam a supremacia dos Estados Unidos na região. Essa é a mudança geral na forma como eles têm agido desde os anos 80 e 90, quando a democracia foi restaurada na América Latina. E todos os setores da sociedade determinaram que não queriam mais golpes militares, independentemente de sua própria ideologia. Se olharmos para a América do Norte de língua espanhola, ou seja, o México, e o fato de que o AMLO é um líder de esquerda e alguém que, pelo menos em seus discursos, e ele, claro, não está mais no poder, mas sua sucessora agora está, como é o nome dela, Sheinbaum. Sheinbaum, ela é a líder de esquerda, a herdeira do AMLO, e ainda é um governo de esquerda. Eles realmente, em seus discursos e afins, se definem como não estando sob ocupação dos Estados Unidos, embora, claro, tenham que cooperar em grande medida, sendo vizinhos diretos e já tendo sido ameaçados de invasão devido às questões das drogas. Os Estados Unidos culpando todo mundo, menos a si mesmos, pelos problemas de drogas no país. Qual é a sua avaliação da situação mexicana ou do papel do México nesse grande jogo estratégico americano? Bem, o México está em uma posição muito especial, porque é muito próximo dos Astros. Então, o governo atual e o anterior têm a posição mais forte que podem ter em relação aos Estados. Mas, naturalmente, precisam dos Astros, porque, desde, acho que foi em 94, quando o NAFTA começou, a economia mexicana se tornou muito entrelaçada com a economia dos aros, por meio de investimentos americanos. Por exemplo, a fabricação de carros dos estados está em sua maioria no México. Então, eles podem naturalmente estabelecer alguns limites, mas precisam negociar. Não há outro caminho. Você pode ver isso não só no setor automobilístico, mas também no setor de petróleo e em vários outros setores industriais que são muito importantes para o México. Mas, ao mesmo tempo, você pode ver isso pelo outro lado também. Trump queria estabelecer tarifas sobre o México, mas os principais opositores dessas tarifas não estavam apenas no México. Na verdade, eram os empresários americanos que haviam transferido a fabricação de carros para o México, chegando a 80%. O motivo disso, basicamente, é que uma hora de trabalho qualificado na fabricação de carros no México custa cerca de $5, enquanto nos Estados Unidos custa cerca de $28. Então, mesmo que Trump estabeleça tarifas, primeiro, as montadoras americanas não vão aceitar esse aumento nos seus próprios custos trabalhistas. Segundo, houve décadas de transferência de todo esse capital, todas essas fábricas, todas essas máquinas, todo esse know-how necessário para fabricar carros para o México e, em parte, também para o Canadá. Isso não pode ser desfeito, mesmo que quisessem, e eles não querem desfazer. Quero dizer, os fabricantes de automóveis americanos, isso não pode ser revertido com algumas tarifas ou em poucos anos. E vemos isso nos estados, não só em relação ao México e ao Canadá e ao setor automobilístico, mas também tivemos um exemplo com a fábrica da Samsung, que foi instalada no Arizona. Pelo que eu sei, ainda que eu possa estar errado e possa ter havido mudanças, a última notícia que li é que eles não conseguiram iniciar a produção. Trata-se de uma fábrica da Samsung que foi instalada em Phoenix e deveria começar a produzir os chips mais avançados, desculpe, não celulares, chips, semicondutores, nos Dallas. Eles não conseguiram iniciar a produção porque faltava mão de obra qualificada. Se você desindustrializa um país, isso é algo muito fácil de fazer. Não acontece da noite para o dia, mas acontece muito em breve, muito rápido. Se você quiser reindustrializar um país, esse é um processo que leva anos, não só por causa dos investimentos necessários,
E para isso você precisa do apoio das classes empresariais, das classes dominantes, mas também de uma força de trabalho que seja suficientemente abundante e qualificada para isso. Sem falar de todos os recursos naturais e muitas outras coisas que você precisa para isso. E os Estados Unidos perderam isso. Não vejo nenhum sinal de recuperação, especialmente se a estratégia basicamente se resume a impor tarifas como única contramedida contra isso. E quero dizer, estamos vendo agora, e eu meio que estou sorrindo, embora não tenha graça nenhuma, sabe? Porque na verdade é algo muito trágico. Isso desestabiliza e muda a vida de muitas pessoas e nos afeta negativamente a todos. Mas estamos vendo como algumas dessas estratégias, a estratégia das tarifas, acabou dando um tiro no próprio pé. E o fato de que agora os Estados Unidos prometeram, e nunca sabemos se vão cumprir, provavelmente não vão, mas por enquanto, prometeram apenas tarifas de 15% sobre as importações de carros japoneses. Mas as importações vindas do México, que são principalmente carros americanos fabricados no México, ainda estão até agora sob a ameaça de uma tarifa de 25%. Na verdade, agora, você tem fabricantes de carros dos Estados Unidos que estão irritados, porque se nada mudar, carros japoneses estrangeiros poderão ser vendidos a um preço mais baixo ou com uma tarifa menor do que os próprios carros deles. De certa forma, tentar desfazer esse tipo de globalização que tivemos, ou essa forma de integração vertical entre nações, é um pouco como tentar desfazer um ovo mexido. Se você tentar, talvez consiga separar alguma coisa, mas não vai conseguir juntar tudo de novo. Você acha que existe a chance de que essa administração mude de direção? Ou isso não é apenas um sintoma, mas uma doença subjacente que faz parte do declínio do Império Americano? Acho que o declínio econômico dos Estados Unidos é irreversível. Isso não significa que os Estados Unidos não continuarão, no futuro, sendo uma grande potência. A questão é que haverá outras potências ao seu redor, e isso faz uma enorme diferença. O que me preocupa é que vemos mais, como eu disse antes, cada vez mais sinais de uma tentativa de resposta militar para interromper esse processo. Vimos, há 2 semanas aqui na Alemanha também, houve essa cúpula Euroland. We think you stay really bad. Bem aí, Pascal. O comandante supremo da OTAN, esse é o nome do cargo, comandante supremo da OTAN, um novo cara chamado Alexander Vinkovich, disse que haveria uma guerra simultânea entre os Estados Unidos e a Rússia, mais a China. Ou seja, guerras simultâneas, os Estados Unidos contra a Rússia e a China juntos. E ele disse que isso começaria em 2027. Ele falou assim mesmo, isso é daqui a 1 ano e meio. Isso foi repercutido pelo ministro da Defesa da Polônia e depois pelo próprio primeiro-ministro deles, Donald Tusk. Tivemos outro general lá, falando sobre os planos da OTAN de tomar Kaliningrado. Então, há cada vez mais sinais nessa direção. E o que vejo do outro lado é que, apesar da paciência estratégica de Putin, há cada vez mais setores entre os intelectuais e entre os conselheiros do governo, como Dmitry Trenin, que escreveu algo recentemente, e antes dele, Sergei Karaganov, que estão falando sobre a necessidade de restabelecer a dissuasão nuclear. A dissuasão se baseia no medo. Esse é o grande poder, ou o maior poder, das armas nucleares hoje. Não apenas o poder material quando você as utiliza, e aí é o fim do jogo. Porque no caso de um Armagedon nuclear, a autodestruição é garantida. É poder político, é poder estratégico, e é baseado no medo. It's power, it's political, it's strategic power, it's based on fear. They are so terrible that you don't want to... Elas são tão terríveis que você não quer fazer nada que possa levar ao uso dessas armas nucleares. E esse medo desapareceu, dizem eles. Esses conselheiros de Putin, como Trenin, Karaganov e alguns outros que o aconselham sobre esse assunto. Então, qual é a solução que eles estão propondo? E eles defendem isso de forma muito enfática, profundamente. Eles dizem que é preciso restabelecer a dissuasão por meio do uso desses poderes especiais, desses poderes nucleares.
Não com um ataque direto contra Berlim, Londres ou Paris, mas usando no início uma arma nuclear tática contra os Bálticos, a Polônia ou algum outro poder intermediário. Middle power. And that it's also very worrisome because we now Isso também é muito preocupante, porque agora não temos apenas essas provocações de um lado, mas do outro temos um lobby interno com argumentos muito fortes, pedindo uma postura mais firme da Rússia e que comece a responder a todas essas provocações, às quais Putin, até agora, não respondeu. Putin é muito frio nesse aspecto. Uma pessoa extremamente calculista, e ele pensa, ok, vencemos essa guerra, e essa será a nossa vingança. Então, ele não respondeu aos ataques contra as bases de satélites, que na verdade fazem parte do sistema de defesa nuclear da Rússia. Isso foi há um ano. Ele também não respondeu ao ataque à tríade nuclear. Against the attack on the nuclear triad, let's remember the spiderweb operation against. Vamos lembrar da Operação Teia de Aranha contra os bombardeiros nucleares. Então o que ele está fazendo é dizer, ok, nós não respondemos a essas provocações às quais poderíamos responder com base na doutrina nuclear russa, mas vencemos a guerra e estabelecemos nossos interesses. Isso é muito bom, porque por causa disso, a Terceira Guerra Mundial não começou, ainda que não de forma aberta, mas apenas nessa guerra global híbrida e encoberta que estamos vivendo. Mas temos setores que estão dizendo, não, isso não é mais suficiente. Precisamos começar a mostrar mais força, e para isso precisamos usar essas armas nucleares. E esses são sinais de ambos os lados em direção a um confronto direto. E isso é muito preocupante, Pascal. And that's very worrisome, Pascal. Yeah, you're absolutely right. You're absolutely right. I mean, Sim, você está absolutamente certo. Você está absolutamente certo. Quero dizer, a dissuasão nuclear é, sabe, física. É como uma dissuasão simples, é como uma dissuasão letal. Mas você não pode dissuadir um homem-bomba ameaçando-o com, sabe, com a morte, certo? Quero dizer, a morte já é algo que eles aceitaram. Então, se o medo do aniquilamento nuclear desaparece, a dissuasão nuclear vai por água abaixo. O problema com Karaganov e outros que fazem esses argumentos é que, sabe, tal escalada por parte da Rússia é exatamente o que certos setores do establishment neoconservador americano estão esperando, porque eles querem seguir esse caminho e querem conseguir apoio local suficiente para então superar essa escalada, o que é extremamente assustador. Which is so extremely frightening. I mean, Quero dizer, eu acho que estamos no pior momento desde a crise dos mísseis de Cuba. E estamos em uma situação estruturalmente perigosa. Mas mais uma pergunta, ou mais um pensamento que gostaria de compartilhar com você, é que uma coisa que acredito ter entendido sobre a forma como a liderança russa e também a liderança chinesa pensa, é que a maior diferença é que eles não pensam tanto em ciclos eleitorais, mas muito mais em processos relativamente longos. Então, Vladimir Putin não responde a coisas como a Operação Teia de Aranha imediatamente, porque ele não precisa, já que isso não altera o processo. Ainda assim, enquanto o processo parece estar indo na direção geral que se imagina, então tá tudo bem. Só quando a direção parece mudar drasticamente, é que você precisa fazer intervenções de curto prazo. E eu interpreto 2022, a resposta militar à Ucrânia, como um desses momentos em que é necessário fazer uma mudança drástica para corrigir a direção novamente. Os Estados Unidos e a Europa funcionam de maneira diferente. Tem mais uma espécie de tomada de decisão das grandes potências. I agree with you with regards to China and Russia. They have Concordo com você em relação à China e à Rússia. Eles têm pensamento estratégico, enquanto os Estados Unidos e a Europa perderam completamente essa capacidade. E não só isso, mas também a capacidade de exercer diplomacia. Está completamente perdida. Então eles apenas reagem às notícias do dia a dia. No caso da Rússia, isso é diferente. Mas o que, por exemplo, Trenin, Karaganov e alguns outros estão dizendo é que, no contexto do pensamento estratégico ou da geoestratégia da Rússia, é inevitável o uso de armas nucleares, porque uma guerra direta é irreversível. Because a direct war is irreversible. It's unavoidable. So
É inevitável. Temos que usar armas nucleares antes que a situação escale ainda mais para evitar um conflito maior. É isso que eles estão dizendo. Eles não estão dizendo que precisamos reagir com base em emoções a qualquer provocação, mas afirmam que uma guerra não é evitável, então precisamos ser duros agora e tentar ser o mais decisivos possível neste momento, para não termos que escalar isso depois. Esse é o argumento deles. Mas, no caso do Trenin, Pascal, a parte mais importante para mim é que, ao contrário do Karaganov, que sempre foi considerado um radical em suas ideias, o Trenin até recentemente era visto como moderado. Um amigo do Ocidente. Quero dizer, esse cara vem tentando construir pontes com os Estados Unidos há 30 anos. E ele tem uma biografia muito parecida com a do Putin, porque serviu nas Forças Armadas Soviéticas. Depois tornou-se tenente na inteligência militar russa. Vamos lembrar que o Putin vem da KGB. Ele estava na inteligência militar, ou seja, em treinamento. Mas depois ele se aproximou do Yeltsin e fez parte de sua administração, assim como o Putin. E então ele participou dessa tentativa de reaproximação da Rússia, não mais a União Soviética, após a dissolução da União Soviética, com o Ocidente. Ele foi convidado para fazer pesquisas em Roma, na escola estratégica da OTAN, que existe lá. Esqueci o nome exato, mas ele foi convidado para fazer pesquisas lá. Depois voltou para a Rússia e foi diretor do Instituto Carnegie, ou Fundação Carnegie, que é basicamente o capítulo local da Europa Oriental da Fundação Carnegie, dos Estados Unidos. E ele tentou construir essas pontes ao longo dos anos. Até que, assim como Putin, ele se decepcionou. E desde 2013, ele começou a passar dessa tentativa de aproximação com o Ocidente para seguir Putin, que já havia passado por essa metamorfose. E agora, Trenin está aconselhando adotar uma postura mais dura em relação ao Ocidente. Essa é exatamente a mesma mudança que vimos também na biografia pessoal de Putin. Portanto, essa é uma tendência geral, baseada em fatos, porque Trenin fundamenta seus argumentos de forma muito contundente. E a consequência, ou a ideia final que ele tem, é basicamente que a guerra é inevitável. Então precisamos ser mais duros agora e usar armas nucleares táticas. É onde estamos. É uma situação muito preocupante, na minha opinião. It's a very worrying situation, I believe. It is. I mean, I'm most grateful. É isso mesmo. É isso mesmo. Quero dizer, sou muito grato, na verdade, que Rússia e China sejam os que se restringem estrategicamente. E mesmo que eles tenham pensadores como Karaganov, também tem líderes como o Sr. Putin e outros que, na verdade, parecem contrabalançar e também mediar, até certo ponto, entre suas diferentes visões, suas diferentes abordagens interpretativas internas e análises políticas. O que me pergunto é como saímos disso novamente, porque você sabe, lançar bombas nucleares no planeta, obviamente não pode ser do interesse de ninguém, exceto dos lunáticos que acham que isso é possível de ser vencido. Infelizmente há alguns, e não estou falando especificamente do Karaganov, porque acho que o Karaganov sabe exatamente que uma guerra nuclear total é uma sentença de morte para todos. Mas então, para não chegar a esse ponto, você precisa recorrer ao uso de armas nucleares de baixo rendimento. Ainda assim, é algo com o qual quero discordar, embora eu não consiga formular minha objeção a isso agora. O que você vê como uma abordagem potencial, especialmente por países como o nosso, Argentina, Suíça, digamos também Equador, Geórgia, a periferia em torno dos grandes, existe algo que você veja como possível dentro do campo do pensável, do possível, de como estados menores podem influenciar, ou também populações de estados menores como nós podem influenciar esse processo para afastá-lo do abismo? Eu não acho que países pequenos tenham poder suficiente para mudar a ordem mundial, em termos gerais, mas o que eles conseguem fazer, o que podem fazer, é basicamente não contribuir para piorar as coisas. E isso naturalmente leva ao caminho da neutralidade. Se pensarmos nessa questão pelo outro lado, pelo lado das grandes potências,
Também tem o problema ao qual você se referiu, Pascal, de que se torna difícil pensar em possíveis soluções para isso, se observarmos a tendência e a velocidade com que estamos caminhando nessa direção. Eu realmente acredito que uma das formas de evitar isso seria no caso de um colapso interno dos Estados Unidos. Assim como aconteceu com a União Soviética em seu tempo, quando diferentes potências entram em colisão, antes de haver um confronto militar, se uma das potências sofre um colapso interno, essa potência se torna menos agressiva e tende a negociar e renegociar. A questão é, quão perto os Estados Unidos estão de ter um colapso interno? E com isso, não quero necessariamente dizer uma guerra civil, mas conflitos internos tão intensos que os líderes cheguem à conclusão de que não estão em condições de travar guerras ao redor do mundo e tentar manter a ordem mundial baseada nos Estados Unidos, mas sim que precisam se concentrar na política interna, porque tudo está desmoronando. Então essa é uma das saídas para isso. Eu não gosto nem um pouco do que estou dizendo. Eu não desejo que nenhum país tenha problemas internos, mas isso seria uma saída para essa situação. A outra saída provavelmente seria simplesmente pensar, sentar e negociar. Mas, para isso, os Estados Unidos teriam que aceitar que sua supremacia está em declínio e que surgirão novas potências. Isso não significa que os Estados Unidos vão desaparecer como uma grande potência. Eles ainda terão muito poder e uma enorme esfera de influência. Mas é isso que eles não estão aceitando. E se você considerar a narrativa belicista dos falcões neoconservadores nos Estados Unidos, isso é impensável para eles. É lutar pela supremacia dos Estados Unidos ou morrer tentando. E ao lutar, quero dizer fazer com que outros lutem por eles. Eles nunca vão para a guerra, nem seus filhos. Isso está claro, certo? Sim, está acontecendo o mesmo na Alemanha no momento. As pessoas que gritam mais alto, precisamos nos militarizar e garantir que temos recrutas suficientes para enviá-los para a linha de frente, são as que mais se opõem à ideia de que elas mesmas deveriam lutar, certo? Sempre que você diz para elas no Twitter, por que você não vai para a linha de frente na Ucrânia? Elas reagem com muita raiva, dizendo, você está cheio de ódio. Você deseja a minha morte. Meu Deus. É como se você é quem acabou de dizer que precisamos enviar os filhos e filhas de todo mundo para a linha de frente, mas faz isso pela bondade do seu coração. Mas ok, vamos deixar isso de lado. Ezequiel, para as pessoas que querem te acompanhar, o melhor é pelo seu canal no YouTube em espanhol. Você também tem algum lugar onde publica coisas em formato escrito? Na verdade, eu concentro meu trabalho no meu canal do YouTube, Demolindo Mitos Políticos. É em espanhol, mas você pode usar as legendas automáticas em inglês, que funcionam muito bem. Então, se alguém quiser acompanhar, o idioma não deve ser um problema. Eu recomendo para todo mundo. Ezequiel é um analista político excelente, então vá conferir o canal dele. O link estará na descrição. Ezequiel Bistoletti, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, Pascal. Thank you, Pascal.